neste lugar. Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus. Amém, irmãos? Alguém ficou com medo aí nessa semana? Sabia que tem gente que me ligou? Pastor, o senhor não foi arrebatado? Tem gente que ficou com medo aí, né? Tem gente que não estava preparado. Era só uma tempestade de areia, era um furacão, o que é? Eu não sei, irmãos, mas eu quero dizer para você que você tem que estar pronto, tem que estar preparado. A gente não sabe como que vai ser o arrebatamento, né? Elias foi numa carruagem de fogo, vai que o senhor vai usar um furacão desse, né? Uma tempestade dessa. E foi 3 horas da tarde em que escureceu tudo, hein? O povo ficou esperto. Tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a sua vida, para as nossas vidas nesta noite. Deus colocou no meu coração de falar com você sobre tudo vai ficar bem, mas vai piorar primeiro. Tudo vai ficar bem de alguma maneira ou outra para aqueles que têm Jesus Cristo, para aqueles que têm os seus nomes gravados no livro da vida, para aqueles que estão selados com o Espírito Santo. Vai ficar bem, seja aqui ou na eternidade. Mas nessa noite de uma forma muito especial, quero pedir que realmente o Senhor fale com você. Essa palavra eu estava já há algum tempo pensando, planejando, e na verdade é uma palavra que tem a ver até com o nosso plano A da igreja, mas eu não vou falar sobre ele hoje, mas quero que vocês orem, porque provavelmente semana que vem estarei indo com a comissão, o pessoal para São Paulo. Está num momento bem de negociação aí, então ore bastante, né? Nós vamos para lá, Deus está no controle. Inclusive eu liguei para eles para entregar, falei assim, gente, eles falaram assim, não pastor, como assim, né? Então irmãos, orem aí porque Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. E o que eu vou falar um pouquinho hoje, até vou adiantar, você que é empresário, você que é professor, você que tem a sua família, a sua empresa, que faz planejamento, está passando por momentos difíceis, o que eu vou falar um pouquinho aqui faz parte até de um planejamento, então é um ensino também, até já honrando e louvando a Deus pela vida dos professores. Glória a Deus por você, professor. E quero honrar de uma forma muito especial a nossa equipe administrativa aqui da igreja, de limpeza, porque, irmãos, eles tinham acabado de limpar toda a igreja, quando de repente teve aquela tempestade, e aqui chacoalhou, irmãos, chacoalhou, caíram várias placas do forro, foi uma sujeira só aqui dentro, lá fora, mas eu louvo a Deus porque rapidamente, irmão Virgílio, Gabriel, Isaac, Seba, Margarete, Lourdes, já deram um trato que a igreja está linda. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse pessoal? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Por falar nisso, tem uma batalha espiritual, eu não sei se espiritual, que eu vou pedir, eu lembrei agora, eu vou pedir ajuda de vocês, tá? De ajuda mesmo, então, até o que está acontecendo, pastor, é coisa séria, séria, muito séria. Gente, se você tem filho pequeno que não está indo no mimo, se ele está do seu lado, o envelope de dízimo, né, ele não é para rasgar, para ser rascunho, para o seu filho desenhar. Não estava no script da mensagem, tá, irmãos? E também, irmãos, está acontecendo uma coisa, assim, muito chata. Algumas cadeiras, além de ficar riscadas, às vezes que você não percebe, a criança está furando com a ponta da caneta. Tem algumas cadeiras já furadas, né? E tem gente, eu não sei, alguns que precisa de um dentista, né, está com o dente bem, vai ser na internet isso, né? Com um buraco lá, está guardando o chiclete, né? Dentro do dente, depois guarda embaixo da cadeira. Então não faça isso, né? Não faça isso, seu relaxado. Amém, irmãos? Então ajuda aí, né, irmãos? Recado assim, né, santo, a gente nunca faz esse tipo de recado aqui, mas a gente está em casa, né, está em família, você que não está vindo na igreja, você está liberado, que eu sei que você não grudou o chiclete aqui. Ai, ai. Meus irmãos, como estamos passando por tempos difíceis, momentos difíceis, e como realmente no meu coração, o meu desejo é chegar para você e falar assim, olha, vai ficar tudo bem. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, versículo de 1 a 6. Eu não sei quem que quis ajudar aqui, eu vou até dar hoje eu vou precisar de 2 pincéis, né, um azul e um vermelho, eu tinha deixado aqui no púlpito, quem tirou o púlpito para lá e guardou o pincel, devolva ou traz de volta para mim, por favor. Eu vou precisar. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Obrigado, gente, ó. Tava aqui, né? Me perdoa quem eu acusei, tá? É que hoje eu tô, né? Tá afiado.
Ezequiel 47, de 1 a 6, mesmo assentado, vamos acompanhar a palavra do Senhor. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi águas saindo debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente e a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte, conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda que não se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Paizinho, obrigado pela tua palavra, que é linda, que é maravilhosa, que é poderosa. Que nesta noite, de uma forma especial, ela encontre lugar nos nossos corações. E que a tua palavra venha, Senhor, de maneira tremenda, Senhor, fazer algo que possa transformar a nossa realidade, que possa transformar a realidade das famílias, das empresas, a realidade espiritual das pessoas que estão aqui e nas suas casas. Que esta noite seja uma noite em que o Senhor venha nos conduzir a águas profundas, mas nos levar até a margem. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quem quiser me auxiliar, quiser já deixar esse quadro aqui, é em homenagem aos professores, né? Eu vou usar um quadro, né? Vou usar um quadro hoje à noite. Pode ser bem por aqui assim, ó. Obrigado, pastor Cristian. Pastor Cristian voltou de férias, todo cheio de força, já consegue erguer lá sozinho, é leve. O Hugo vai lá ajudar, mas é muito levinho. Glória a Deus, obrigado. Eu sou canhoto, aí tá bom. Só que eu sei como vou escrever, né? A gente vai dar um jeito aqui. A Edilene está preocupada que eu tenho um garrancho, né? É o meu pastoral, eu sou uma mistura de português, alemão, um pouquinho do Paraguai, o hebraico e o grego, tudo junto para escrever. Essa passagem realmente é fascinante, irmãos. Ela nos mostra algo profético, e nós já pregamos outras vezes sobre ela, mas nessa noite eu quero trazer algo assim, um pouco diferente sobre a aplicação dela, mas quero só destacar aquilo que nós já sabemos, que é uma visão que mostra os níveis, né, que muitas vezes nós estamos diante de Deus, um nível até mesmo espiritual. Quando a água está no tornozelo, eu posso chamar assim de um nível muito superficial. Imagine uma pessoa que quer molhar somente os pés, refrescar os pés num riacho, numa piscina, um adulto entrando numa piscina infantil, né, molhando só os pés ali, é esse nível. Ou seja, é um nível de uma pessoa que recebeu a salvação e está satisfeito com o que ele recebeu, ele está salvo e satisfeito com o presente da vida eterna, e ele só se molhou com a água, e ele parou ali, e está nesse nível superficial. Nos joelhos, agora, o nível da água atinge uma nova dimensão. Você pode caminhar, mas não correr. Ela representa um tipo de cristão que está em conformidade. Ele se reúne religiosamente, vem nos cultos, vem nas atividades. Ele não perde as atividades, mas para ele é suficiente estar nesse nível. Ele está sempre presente nas atividades. Mas tem um nível mais profundo, na cintura, onde representa talvez 3/4 do corpo, quase que nos ombros. Aqui, ele já não se aprofunda um pouco mais, porque ele já está perdendo um pouco do controle. A água está aqui, alguém que entra numa piscina mais funda, ou até mesmo no mar, quando vai, fala assim, até aqui eu vou, dali para lá já me dá medo, me dá pavor, porque eu não posso perder o controle dos meus pés, eu tenho que estar pisando na água, eu não vou conseguir nadar, não vou conseguir mergulhar, eu preciso de estar com os meus pés apoiados. Também, o nível 4 ali, alguém que está completamente submerso. Aqui, não há mais nada, há somente uma dependência do Espírito, uma dependência do Senhor. Os pés dele já não estão mais água, ele tem que nadar, mergulhar e se entregar àquele que realmente vai estar com ele.
Aqui é o lugar onde você está cercado por água, onde você tem que colocar na prática todo o seu conhecimento, a sua comunhão com Deus, com o Espírito Santo. E isso dá muito medo, porque é um universo desconhecido as coisas do Espírito. As coisas do Espírito são um oceano para nós. Então, normalmente as pessoas têm medo de avançar para essa dimensão do Espírito. E também fala ali, eu quis frisar, colocar o versículo 6, a margem do rio. E eu creio mesmo que quando somos liderados, guiados pelo Espírito de Deus, tudo vai ficar bem. Ele sempre vai nos levar a outra margem. E se você ver profeticamente, está falando de nos levar novamente àquilo que era o projeto original, nos levar para o céu, nos levar para um lugar onde tem as águas que curam, onde tem realmente as árvores que são remédio para as nações, um lugar realmente profético para a nossa vida. Mas eu pensando nisso, eu falei assim, e agora é difícil a gente ser liderado por alguém, ou ser liderado pelo Espírito Santo. A gente tem medo muitas vezes. Mas agora quando é você que tem que liderar, quando você tem que liderar uma empresa, você tem uma empresa, você está liderando, você tem que liderar um grupo de pessoas, você é o diretor de uma escola, você é de um grupo de advogados, você é de um grupo médico, você tem ali a sua família, a sua casa, você é pastor, você tem o seu PG, né, o seu PGM. Quando você tem que conduzir as pessoas para águas mais profundas, para lugares diferentes. E eu fiquei pensando sobre isso com duas experiências que eu tive, uma um bom tempo atrás e uma experiência agora, uma experiência humana. Eu não sei se você já teve o privilégio, nós ganhamos, eu falei, se me dão eu vou, né? Eu ganhei um presente, né? Então eu fui fazer uma flutuação no Rio da Prata, né? Em Bonito, eu não conhecia. E ali eu tive uma experiência fantástica, porque são 2.000 metros ali de você flutuando, só que tem um guia. E esse líder, essa pessoa que vai te guiar, ele faz algumas coisas inusitadas, algumas coisas que eu achei até estranhas, mas que funcionam. Tem um negócio que eu achei meio nojento no início, não sei se todo guia faz isso, né? Mas ele pegou e falou assim, seu óculos aí, pega sua saliva e passa nele. Eu falei, sério? Ele falou assim, quem não quiser passar, não passa, mas vai ficar turvo, né? Aí ele explicou, criava uma película, eu falei, que nojento, por quê? É minha saliva, né? Eu já falei, se alguém quiser, eu tenho para emprestar aqui, né? Tava cheio, aí já ficou... Mas realmente funcionou, eu coloquei ali no óculos, né, e que eu observei, passa depois na água, e realmente quem não fez isso ficou meio complicado. Mas antes de sair, ele falou dos riscos, falou da responsabilidade que você assume, porque você está num lugar de mata, você pode encontrar um animal peçonhento, uma aranha, uma cobra, e falou também das alegrias que você vai ter ali no rio, falou assim, que você pode de repente encontrar uma sucuri, né? Encontramos um jacaré, mas acho que ele estava bem alimentado, ele estava com preguiça, né? Então, passamos por um jacaré, mas foi algo fantástico, eu vi, mas precisava o líder estar guiando para você, e inclusive ele dava algumas orientações, não coloque nos lugares rasos, né? Não fique de costas, não coloque seu pé no chão, não precisa, você está de colete, e as pessoas... né, pode ficar com medo de querer pôr o pé no chão. Mas por quê? Porque se você pisar, o rio é tão cristalino que de repente a água vai ficar turva, vai atrapalhar. Ele falou assim, inclusive uma anta acabou de passar ali, eu até olhei, achei que era uma anta o animal, né? Era um senhor que passou lá e meteu o pé na água, né? Mas tem muita anta lá também, né? Mas tem, e a água fica turva realmente se alguém mete o pé na água ali. Então, ele vai falando de várias orientações, eu falei assim, como é difícil, né, ser guiado por águas, né, por um lugar e seguir as orientações. E eu tive uma outra experiência, que essa daí foi muito mais forte para mim, porque eu já tive experiências desagradáveis, né, em rio, então eu fiquei meio assim, com medo de alguns lugares mais profundos, mas para descobrir coisas tremendas eu tive que avançar em algo profundo. Então eu estava em alto mar, e aí meu filho, né, meu filho genro, falou assim, não, pula comigo, vamos lá. Eu falei, só pula se for de colete. Ainda de colete eu estava, né, para ir e mergulhar até um navio que é encalhado no meio de alto mar, e lá dentro é cheio de peixes maravilhosos, mas você tem que, não dá só para flutuar, tem que mergulhar também. Que experiência, irmãos, assim, para vencer o medo de a distância. Então eu fui tranquilo tranquilo assim em termos, cheguei lá exausto, eu já fiquei pensando na volta. Aí na volta, tem esse vídeo, eu já tentei pegar ele para desfazer dele, mas na volta eu dava 10 braçadas, né, ia 1 metro para lá em direção do barco e 5 para longe. Falei, meu Deus, e fui, eu entrei quase numa exaustão e vai ficando nervoso.
Aí o meu guia, né, quem estava me liderando, que era meu filho, foi lá e falou assim, quer ajuda? Eu falei, não, primeiro não. Depois eu vi que eu estava afastando muito, eu falei, vou aceitar ajuda, vem, tá? E aí ele me ajudou a chegar até no barco. Então essas experiências me levaram a pensar sobre isso, que muitas vezes a gente vai passar por algumas situações que a gente precisa aprender algo novo, mudar. E eu fiquei pensando sobre esse momento que nós estamos vivendo como igreja, e esse momento de aprofundar nas coisas do Espírito. Eu fiquei pensando também que as pessoas estão sofrendo com a pandemia, com esses 3 anos, quase 3 anos que a gente está vivendo de novidade, algumas situações adversas na sua casa, na sua família, na sua empresa, e eu pensei sobre algumas coisas que é do planejamento da igreja, do que a gente pensa para o futuro. Eu falei, eu quero compartilhar algumas coisas com a igreja, que não deixa de ser espiritual, mas que pode abençoar você, na sua vida, na sua casa, na sua família. A vida é um ciclo, a vida é um ciclo, nós sabemos disso. Eu vou tentar aqui, fazer aqui um ciclo assim, só, não é meu nariz não, tá gente? Você riu, né, Ana? Então aqui tem um ciclo, todo mundo tem um ciclo. Você tem um dia que você nasce, e o nascimento não é algo fácil, né? Principalmente para as mulheres, né? Um parto é todo o preparo para o nascimento. Mas assim também quando você idealizou a sua empresa, e você sonhou com uma empresa, um lugar que você queria construir o seu futuro do seu filho, né? Da sua família, igual o Marcelo ali, né? Tem suas lojas ali, né, Marcelo? Não é fácil ter uma empresa, tem o dia de nascimento, a data que ela foi inaugurada, a inauguração dela, como tem o seu dia do seu nascimento. E a vida é assim, nós temos uma data de nascimento, só que a gente não fica só no nascimento, a gente tem que crescer. Então tem um tempo de crescimento. Como você cresce, e crescer não é fácil alimentar os filhos, não é fácil alimentar uma empresa, não é fácil fazer essa empresa crescer. E a gente fala assim, poxa, quando eu crescer, eu vou já poder estar no momento auge da minha vida, igual uma empresa, vai ter um momento que é o ápice. Vou chamar esse momento de maturidade. É o momento que a sua empresa está consolidada, está madura, está solidificada. E é um momento também na minha vida, para os homens, para as mulheres, normalmente é em torno de... Para as mulheres é um pouco antes, mas é em torno de 45 a 50 anos até 60. É o tempo do ápice. Quando você já construiu tudo que tinha para construir, você já solidificou, você já está financeiramente estabilizado. Era para ser assim. Então esse seria o ápice, mas só que você também envelhece, né? E quando você envelhece, eu vou colocar mais ou menos aqui, eu vou chamar esse período que vem daqui para cá, de declínio, né? Alguns chamam de um período de esteira, e esse período de declínio, ele vai até a morte. Esse é o período. Então você nasce, cresce, amadurece, e esse momento de envelhecer, que é um risco se você não souber como lidar com isso, e algumas coisas que eu quero falar com você sobre isso, é que existe esse ciclo de nascimento, né? Existe esse ciclo de crescimento, esse ciclo de maturidade, quando você teoricamente já está com tudo funcionando, tudo estabilizado, mas aí vem esse ciclo de declínio. E esse ciclo de declínio, ele pode começar, não chegar aqui, ele pode ser em um momento aqui como esse. E às vezes esse declínio, ele pode ir até um momento mais pesado ou menor, até com a palavra você pode chamar de declínio de depressão, depressão financeira, depressão emocional, depressão espiritual, declínio, derrota, dívidas, né? São situações adversas que surgem, que são de declínio, até chegar nesse ciclo aí que a gente chama aqui da morte. E isso serve morte até para a empresa. Quantas empresas fecharam também nesse período? Porque você realmente vê as pessoas sofrendo com tudo isso. E pensando nisso, eu falei assim, tanto na igreja como na vida das pessoas, a gente, quando chega no declínio aqui, porque estava tão bom aqui, você não entende que você precisa mudar, inovar, renovar, e as pessoas acham que podem, quando estão aqui, voltar a fazer as mesmas coisas. Assim, se eu fizer com mais força, se eu fizer com mais excelência, se eu fizer
com mais agressividade. É mais ou menos, vou dar um exemplo para você achar que pode conseguir alguma coisa pela sua força. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo acontece sempre. Você vai, chama o elevador, e ele não vem. Aí você fala assim, aperta de novo, você acha que fica, aí você aperta com mais força, você fica apertando. Aí você aperta e dá uma seguradinha assim. Aí se não, ninguém manda, você dá uma batidinha na porta. Ei, solta aí. Vocês não fazem isso, né? Eu já fiz isso. Mas esse de apertar forte, a gente acha que se eu fizer tudo do mesmo jeito que eu fazia antes, com mais força, com mais afinco, eu vou conseguir sair do declínio. E eu tenho para você uma palavra que é que você precisa reconhecer que o mundo mudou, o mundo está mudando, e nós precisamos mudar. E mudar não é fácil, mudar não é para qualquer um. E o mundo mudou, mas só que eu tenho para você, sempre eu trago, né, duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu vou dar a primeira ruim para a gente se livrar dela, né? A má notícia é que todo grande problema, toda situação que é adversa, que surge de declínio, ele é inesperado. Como essa tempestade que veio, o pessoal falou assim, fazia 2 dias que tinha chovido. Não era para vir aquela poeira, aquela terra toda, de onde veio tudo isso, né? Então, a má notícia, toda grande má notícia, ela é inesperada. Ela vem como uma tempestade, vem com uma coisa que você não está esperando. E isso você já sabe muito bem com o Covid, tantas coisas que trouxe de problemas para a gente. Algo que a gente não esperava, nunca eu imaginei passar por isso, nem você. Mas a boa notícia, e nem tanto é boa, mas ela pode ser boa, depende de como a gente age nesse momento, que também toda grande crise, ela traz para você grandes oportunidades sem precedentes, oportunidades que você nem pode mensurar. E nesse ciclo, quando a gente entende isso, a gente fica até assustado com esses momentos que você passa na sua empresa, na sua família, na sua casa. E eu quero dizer para você que sempre nesses momentos aqui, se você mudar, eu quero dizer assim, que as coisas sempre vão piorar. Vão piorar antes de mudar. Essa é uma notícia que eu tenho. As coisas sempre vão piorar antes de melhorar. Sério, pastor? Sério. Por isso a gente precisa nesse ciclo de reinvenção, reinventar, saber como lidar com algumas situações. E para isso a gente precisa ter coragem de ser líder. Vocês não imaginam como não é fácil, né, para os pastores nesse tempo, e para você que também tem sua empresa, mas como pastor, dar um exemplo, é muito difícil para a gente liderar nesse tempo. Vou dar uma coisa só para você, uma coisa que aconteceu logo no início da pandemia. A gente tem que seguir as leis, as normas, e tem que cuidar do rebanho, cuidar da igreja. Se você fecha a igreja, cadê a fé do pastor? Cadê a fé? Tem fé? Se ele abre a igreja, imprudente, negligente. Então a gente tem que reinventar, achar um ponto de equilíbrio. Eu me lembro que quando começou a pandemia, nosso canal do YouTube, acho que tinha 1.000 e poucos, né, inscritos, 1.400, 1.500. Hoje nós já passamos de 3.200, e fora o alcance que a igreja está tendo. Mas nós precisamos reinventar o culto online. Então, esse é um mergulho de desenvolvimento que nós temos para a igreja. Nós desenvolvemos várias coisas na igreja, diferente, live, PGM online, culto online, fazer PGM no Zoom, no Meet. Então é um mergulho de desenvolvimento. Investimos em qualidade na transmissão, no som, na câmera. Me parece, Valdir, que já foi pedido a câmera para aqui, para os surdos. Aplaude aí, gente, ó. Já foi pedido. Porque nós queremos dar um mergulho de eficiência. Então esse mergulho de eficiência, ele é nesses momentos difíceis. Nesse mergulho de eficiência, nós investimos nos jovens, para que os jovens tivessem o culto deles, os adolescentes tivessem o culto deles. Hoje, a igreja tem que celebrar, nós temos um pastor só para jovens novamente, um pastor do Conectados, pastor Eduardo. Coisas tremendas que a gente tem que fazer. Então, tem que ter coragem para liderar e fazer esse mergulho, que aqui é um mergulho. Eu vou chamar esse mergulho aqui meio parecido, eu sei que tem piloto aqui, depois, né, o André, o pessoal me corrige, mas eu não entendo de aviação, mas eu já estava num avião
Inclusive, eu já estava com o André quando ele fez isso, só que ele fez para divertir, né? A Tati nem sabe. Um mergulho com o avião. Então, tem aviões que precisam, às vezes, fazer um mergulho para estabilizar novamente. Mas esse mergulho tem um limite. Até onde pode ser feito, como pode ser feito. Então, a pergunta que vem para a gente ter coragem nesse momento agora de liderar num mergulho desse, de declínio, como fazer isso? Como fazer? Primeira coisa, entender que o mundo mudou e eu preciso mudar. Não abrir mão dos meus princípios, dos meus valores, mas eu preciso mudar. Por quê? Toda crise cria problemas inesperados. Já falamos isso. E toda crise cria oportunidades sem precedentes. Então, tenha coragem para liderar durante um mergulho desse, durante uma pandemia, durante um momento difícil na sua família. Tenha coragem de assumir o papel de líder. Eu vou liderar. Eu vou tomar a frente. Porque se alguém não liderar, todo mundo vai cair. Como então? É uma reinvenção. A primeira coisa que eu quero destacar para você, se você quiser anotar, vai ser: mude o que você pensa sobre mudança. Gente, isso aqui é complicado. Mude o que você pensa sobre mudança. Como assim, pastor? Mude a forma como você pensa sobre mudança. Eu quero te encorajar a mudar isso. Porque, na verdade, o que se diz é assim: ninguém gosta de mudança. As pessoas falam assim: não mexa nas minhas coisas. Eu não vou mudar lá para o plano A. Eu não vou fazer isso. Eu não quero, eu não vou. Todo mundo fala que não gosta de mudança, mas não é verdade. As pessoas mudam de roupa, cor de cabelo. As mulheres gostam de mudar a cor da unha, pelo menos, né, direto, né? Os homens querem mudar de carro, a unha é mais barata, né? É a diferença, né? Mas todo mundo. Então, na verdade, não é verdade isso que as pessoas não gostam de mudança. Líder, num momento difícil, você está liderando sua empresa, não pense assim: meus funcionários, ninguém vai gostar da mudança. Não é verdade. As pessoas não odeiam mudança. Sabia disso? Não odeiam. A prova é, se você olhar à sua volta, tem gente que, no momento que precisava de usar o Zoom, né, o Meet usou, mas chegou meu pastor, vamos voltar para o presencial, mas se precisar a gente muda, a gente faz diferente. Então as pessoas acharam alternativas que mudaram a forma de se encontrar, a forma de fazer as coisas. As pessoas não viajam de férias sempre para o mesmo lugar. As pessoas gostam de mudança, de conhecer novos lugares. Não é verdade? Então eu quero pôr por terra essa mentira que às vezes entra, que as pessoas não gostam de mudança. Não é verdade. As pessoas mudam a cor do cabelo. As pessoas mudam os seus hábitos alimentares. Por exemplo, nessa pandemia, quem ganhou alguns quilinhos, né? Assim, eu vou procurar uma academia, vou procurar até um personal, vou investir, vou mudar minha alimentação. As pessoas mudam o hábito alimentar, mudam, né, a sua dieta. As pessoas mudam. Na verdade, as pessoas odeiam a maneira como nós tentamos mudá-las. Essa é a verdade. É muito importante que você, líder, seja da sua empresa, da sua casa, da igreja, que você entenda que as pessoas, elas não gostam como você faz isso, como você age numa mudança. Eu tenho várias flashes de mudança aqui na igreja, de mudanças assim, que aconteceram, que a gente recebe crítica, recebe paulado. Por exemplo, quando a gente começou com a terça multiplicadora, eu não gosto de mudança, o senhor vai parar com o culto de quarta-feira. O pastor Eli também já ouviu lá atrás, né? Só porque tem jogo, não sei o que lá, da Libertadores na quarta. O pastor Eli teve que ouvir isso, né? Na minha época, o pessoal me falou, eu já estava mais preparado, já tinha escutado o pastor ouvir isso, né? Eu falei, vou mudar de quarta para terça, e terça multiplicadora. A pessoa vinha e falou assim: engraçado, eu nunca vi você no culto de quarta nem de terça. Então eu já fiz a lista antes, eu me preparei. Quando eu fui mudar, eu me preparei para ver quem vinha, e fui conversando com quem vinha nos cultos. O que você acha? O que você pensa disso? Aí as pessoas que não vinham, não queriam que mudava. Eu falei, então eu preciso explicar para elas o porquê. Depois a gente vai falar sobre isso. Por que a gente mudar alguma coisa? Tinha uns meninos na igreja, eles estão tudo casados aqui na igreja, né? Que eram uns adolescentes, né? E adolescente é uma benção. E a igreja era pequena, a gente fazia 2 cultos, porque não cabia as pessoas. E aí a gente chegava assim, aí chegava o cara da boas-vindas: dá seu lugar aí, chegou visitante ali. Não vou dar não, eu também sou da igreja, não vou dar não. Não, vai sair sim, você é moleque, você é guri, sai do seu lugar e daí.
Os guris falaram, então tira eu daqui. Virava confusão dentro da igreja. Entrei. Aí eu falei, eu vou ajudar nisso aqui. Eu falei, vou resolver isso aqui. Eu chegava assim, fulano, não vou falar o nome deles, que eles estão... Fulano, ciclano, preciso da ajuda de vocês. O que você precisa? Eu falei, preciso da ajuda de vocês. Vamos ali, ver se a gente acha lugar para um pessoal que chegou ali. Eu tirava os 3 de lá e vinham comigo. Eu já falava assim, ó, já pegava o lugar dos 3 e eles iam me ajudar ainda a encontrar lugar para os outros, né? É a forma como você fala, a forma como, por que você está fazendo aquela lá. Então, as pessoas, não é verdade isso. As pessoas, elas não são contra a mudança, é como você quer mudá-las. Nesse período mesmo do Covid, quantas mudanças aconteceram? Ah, eu não vou usar máscara, eu não vou tomar vacina, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não vou pôr álcool gel. Gente, é como você diz para a pessoa fazer, é como você orienta a pessoa para fazer. Quantos pastores, amigo meu, falam assim, eu não vou fazer culto online. Tiveram que mudar, tiveram que ceder, porque eles foram entendendo. Então, quando as mudanças acontecem, vão acontecer, as pessoas querem achar o culpado das mudanças, em vez de querer entender a mudança. Então, as mudanças acontecem e a gente quer achar um culpado. Então, eu quero dizer para você que vai liderar, nunca aponte um culpado. Nunca aponte um culpado. Já aconteceu em reunião de oração, em situações aqui, que pessoas chegam assim, pastor, eu vi tal coisa lá na igreja, assim, 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 e eu falei assim, meu irmão, me perdoa, foi culpa minha. Foi eu que não orientei, foi eu que não falei, foi eu que não disse como deveria ser. Oh, pastor, me desculpa, então. Não, tranquilo, mas a próxima vez eu vou orientar as pessoas, vou falar. Então, não aponta quem errou. O grande líder, a pessoa que quer liderar, não aponta os culpados. Os líderes assumem a responsabilidade. Eu sou responsável pela liderança da igreja. Então, eu não posso apontar, foi fulano da minha equipe, foi fulano, ciclano. Não, foi eu. Então, você é o líder da sua empresa, você é o líder da sua casa, assuma a responsabilidade. Foi a mulher que o Senhor me deu, Senhor, né? Assuma a responsabilidade. Você pode arranjar desculpas, ou pode progredir, mas não pode fazer os dois. Então, às vezes as pessoas têm um esforço para guardar aquilo que é paradigma, aquilo que ele acredita que não pode mudar, mais ou menos assim, tem um esforço para guardar o forte, mas vai fazer você perder a guerra. O mais importante não é o forte, o mais importante são as pessoas, são os soldados, são aqueles que estão dentro do forte. Você pode perder o forte, mas não perca as pessoas. Então entenda que o mundo mudou, então nós temos uma nova perspectiva, existem novas ameaças, mas novas oportunidades para nós agora, e para a sua empresa também, para a sua vida, para a sua casa. Não lute para defender um método antigo, a gente sempre fez assim, sempre foi desse jeito. Tem história que as pessoas defendem, minha avó sempre fez o bolo redondo, tem que ser redondo, não pode ser quadrado. Sua avó só tinha forma redonda, ela não tinha forma quadrada. Minha avó sempre fazia 2 bolos quadrados para o aniversário, 2 bolos que ela fazia, porque ela não tinha uma forma grandona. Todas as pessoas fazem coisas, e eu preciso então dizer para você que é um mergulho isso aqui que a gente passa na hora do declínio, e a gente precisa liderar esse mergulho. A primeira coisa que eu disse é mudar o que pensamos, a maneira como nós pensamos. A segunda, isso é difícil, hein? Tenha coragem de desfazer promessas. Tem promessas que você fez e você quer levá-las até o fim. Eu aprendi muito isso. Eu tive um momento difícil, eu aprendi na minha empresa, que eu tinha um momento difícil, que eu prometi, né, que eu estava num momento difícil financeiro, que eu ia pagar de tal maneira. Eu tive que ir lá, assim, eu preciso desfazer essa promessa, eu não vou conseguir pagar desse jeito, eu preciso que você me parcela. Eu prometi pagar em 10, me parcela em 60. Você tem que ter coragem de desfazer promessas que vão destruir mais ainda, que vai afundar você mais ainda, vai fazer uma bola de neve na sua empresa, vai fazer algo trágico acontecer. Tenha coragem. Na verdade, existem duas declarações que são universais que você deve retirar nesse momento. Sabe quando você diz assim, nunca eu vou fazer isso, nunca na minha igreja vai ter culto online, nunca na minha igreja eu vou deixar entrar cantina, vender refrigerante, nunca. Quantos nunca você já ouviu, ou você fez promessa, e de repente você vai passar por uma situação que você não está cumprindo,
Sempre, nós sempre fizemos assim, nós sempre vamos fazer assim. Não, irmãos, tem jeito diferente. Não dá mais para a gente ficar ainda com o flanelógrafo. Você lembra? Quem lembra? Não dá para a gente ficar usando mimeógrafo. Quem sabe o que é mimeógrafo? Né? Gente, não dá. Tem coisa, eu não sei se você lembra, eu só vejo o Silvio aqui, né? Tempo do Silvio, ele é meu exemplo aqui. Se mudar de lugar, eu vou olhar. Você, quem era de uma família mais, né, que não é o meu caso, mais abastada, tinha telefone fixo. Telefone fixo, isso era caro, tinha ações de telefone, né? E aí, quem tinha, eu lembro disso, que eu acabei usando o telefone de amigo, de vizinho, falei assim, não usa muito, que minha mãe não gosta, que fica cara a ligação, tá bom. Mas depois de um tempo, a gente conseguiu ter telefone em casa, eu me lembro, né, meu irmão fazia isso, eu não, meu irmão ficava, e a mãe tinha uma extensão para ouvir a conversa. Vocês lembram dessa época? O pessoal mais novo não lembra, tinha uma extensão, e aí ficava lá no telefone, meu irmão, né, com a namorada, de madrugada, que era mais barato. Boa noite, desliga você, não, desliga você, não, você, aí ficava aquele silêncio, né, meu irmão, né, aí ficava um sentindo a respiração do outro, mas era respiração só, não é como é hoje em dia, tá, era a respiração para ver se o outro ainda estava ali, aí, você ainda tem, então vamos desligar junto, né? Gente, depois mudou, rapaz, eu me lembro, minha alegria quando eu ganhei, né, um presente, um tijolão, puxava a antena dele e ia com o celular, alô, né, aquele tijolão, pesado o celular, era uma arma para defender do ladrão, né, caríssimo, né, o celular, né, continua caro. Então, você sabe que as coisas mudaram, então declarações ousadas, definitivas, elas podem ser valiosas, produtivas, mas você precisa entender que tem promessas que você precisa desfazê-las. Porque se você não tomar cuidado, suas declarações mais ousadas podem se tornar as suas maiores limitações. Limita você. Olha, eu nunca vou fazer culto online na igreja. Alguns pastores falaram isso. E aí agora, como que vai desfazer com a igreja? Nós nunca vamos ter instrumentos musicais na igreja. Nós nunca vamos ter bateria, não vamos ter guitarra, nunca vai ter jovem. As declarações mais ousadas podem ser as maiores limitações. Então, aprenda também a desfazer promessa. Faz promessa para o filho que você não vai cumprir. Eu falo, pastor, eu vou quebrar minha promessa. Não estou falando de quebrar a promessa. Não é quebrar a promessa, é desfazer promessas que limitam você. Se a velha mentalidade estiver limitando o seu futuro, você precisa desfazer. Tenha coragem. Não é quebrar promessa, não é um jogo de palavras. Você tem que manter a sua integridade, mas você dizer assim, olha, infelizmente nós não vamos poder fazer aquela viagem que eu prometi para você. Você está desfazendo uma promessa, nós vamos fazer em outro momento, e nós podemos fazer uma outra mais perto, vamos criar uma outra alternativa. Eu não vou poder comprar aquele presente que você gostaria, infelizmente, não veio o dinheiro que eu estava esperando. Então, nós vamos fazer de outra maneira, e quando eu puder, eu vou fazer o que eu prometi para você, meu filho, minha filha. Então, desfaça promessas. O que nós precisamos é mudar nossa estratégia. Então, nós precisamos a cada dia entender que a mudança, seja tecnológica, tudo precisa ser mudado. Se você olhar empresas como, quer ver uma coisa que eu lembrei? Empresas como eu gosto de assistir, às vezes, na National Geographic, né? Antigamente, sabia que era só a revista, e só os ricos tinham. Aí você ia na casa dos seus primos, né? Rico, né? Aí você via, tinha na sala, assim, aquela pilha dessas revistas, né? Revistas caras. Tem gente que ostentava aquelas revistas, né? De vários tipos. Era ostentação ter aquelas revistas no meio da sala. A Nacional até hoje ela continua porque ela viu que a missão dela era mais importante do que produzir revistas. Ela tinha uma missão que era proteger o planeta, explorar o planeta, e eles continuam fazendo isso. Como que eles continuaram fazendo? Então aí, acho que tem mais de 200 milhões de seguidores no Instagram. Como que eles fizeram isso? Eles inovaram, eles mudaram, eles fizeram promessas e inovaram, e hoje eles usam séries, usam artistas, usam coisas mais diversificadas para continuar divulgando o que eles pensaram.
Então nós temos que entender que se você fez alguma promessa que limitou o seu potencial de liderança, você tem que desfazê-la, ok? Você não consegue corrigir o que você não confronta também. Sabe, eu preciso corrigir tal coisa na igreja, eu preciso corrigir tal coisa na minha empresa, eu preciso corrigir tal coisa com meu filho. Se você não confronta, você não corrige. Então eu preciso confrontar, eu preciso ter esse momento. Então mude. E se é para desfazer promessa, tem uma terceira coisa que eu quero falar para você: seja obcecado pelos porquês. Os porquês ajudam a gente demais. Não é os porquês para calamidades, é os porquês para os planejamentos da sua empresa, da sua família, da sua vida. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Igual, né, o livro do Rick Warren. Por que Deus me fez? Entenda que você tem um propósito de vida, tem um propósito na igreja, tem um propósito na sua empresa, tem um propósito para aquilo que a gente faz na igreja, para aquilo que a gente deixa de fazer. Por que nós estamos mergulhando agora? O que aconteceu que nos fez mergulhar? O que aconteceu que nos fez declinar? O que nos fez chegar nesse ponto? Então, quando você pensa nessa razão dos porquês, existem duas razões por que as pessoas mudam. Duas razões graves por que as pessoas mudam. Primeira razão, o porquê das pessoas mudam: desespero. Desespero, quando elas precisam mudar. O médico fala assim, ó, se você não mudar, você vai morrer. É por desespero, a pessoa muda. Não, eu tenho que mudar, vou parar de fazer isso, vou parar de usar essa bebida, vou parar de fumar, vou parar de fazer tal hábito que eu tenho, eu vou mudar. Então, por desespero, as pessoas mudam. Mas também as pessoas mudam por inspiração. Inspiração é quando elas querem mudar. Falam assim, poxa, eu quero ver meus netos, quero ver meus bisnetos, eu vou mudar meu jeito de ser, meu jeito de viver, vou ter uma qualidade de vida, uma qualidade na minha empresa, na minha casa, na minha família, na minha igreja. Então, as pessoas mudam por desespero ou por inspiração. E há três tipos de pessoas quando ocorrem mudanças. Eu já peguei só um pouquinho disso agora quando eu falei do plano A. Apesar que a igreja, né, foi unânime na primeira assembleia e na segunda. Mas eu entendo isso e eu vou procurar, estou trabalhando os porquês com as pessoas, porque existem, as pessoas não é que não querem mudar, é como a gente está falando que vai mudar. As pessoas já pensam, vai mudar, vai acabar com a igreja aqui, vai acabar com o tempo, vai acabar com tudo. Não sabe como vai ser, então precisa entender o porquê. E há três tipos de pessoas quando ocorre mudança: críticos, observadores e defensores. Haverá quem critique, haverá quem observe, haverá quem defenda. Sempre vai ter na sua empresa, na sua casa, na sua família e na igreja. Não precisa falar amém, não. Tem gente que fala assim, eu odiei isso, eu odiei esse tal de plano A. O plano B é pior ainda. Mas qual que é o plano A? Qual que é o plano? Não sei, o pastor só fala plano A, ele não fala mais nada. Mas eu já odiei mesmo sem ele explicar. Você tem que lembrar, os críticos são sempre os mais barulhentos. Quem é barulhento, os críticos são sempre os mais barulhentos. Saiba disso. Antigamente, quem ia no estádio, desculpa eu falar assim, os críticos sempre até não gostam nem de pagar, eles gostam de lugar na geral. Antigamente tinha a geral, porque é os mais barulhentos. Eu não vou pagar caro para estar num lugar lá numa cadeira, eu prefiro ficar lá na geral, porque lá eu grito, lá eu esperneio, lá eu jogo as coisas nos outros, né? Mas recebe também. Então acabou a geral, né? Não tem. Mas os críticos são esses. Mas se o crítico ele ouve o porquê, por que eu estou fazendo isso? Por que nós vamos fazer tal coisa? Por que eu preciso mudar a empresa de lugar? Por que eu preciso mudar de casa? Por que nós precisamos mudar de carro? Por que nós precisamos mudar para um novo espaço, um novo lugar? Ter uma igreja acessível, pessoas onde os surdos, os cegos, onde a pessoa com síndrome de Down, onde as pessoas, de todas as pessoas de Campo Grande vão poder chegar numa igreja acessível, onde vai ter lugar para todo mundo. Quando você começa a explicar os porquês, porque queremos deixar um legado, queremos nos livrar de um aluguel caro, queremos isso, queremos... sendo assim, eu acho que, agora eu estou entendendo, acho que vale a pena.
Não, a gente vai manter estratégia, vamos manter o templo ali para a gente poder ter também. Ah, não, agora estou entendendo como que vai ser. Não, mas se você não vai poder vir, a gente como igreja, já que vai economizar no aluguel, a gente vai pôr um ônibus, né, para circular na cidade, passar lá no seu bairro, passar em frente da sua casa, né, vai ter uma van para pegar as viúvas, as pessoas que não têm condição. Puxa, pastor, eu não sabia desse problema, mas nós não chegamos ainda nisso. Então, os críticos, agora tem gente que é crítica porque já nasceu crítico, né? Então, esse daí é mais difícil de mudar, né? Então, mas eu quero dizer para você que o porquê desarma os críticos. O porquê ele educa os espectadores. Porque se alguém estava de espectador e quando você está falando com o crítico, ele fala assim, caramba, eu estava assim em cima do muro, agora eu entendi, eu preciso mesmo me envolver, eu preciso. Então, o porquê ele vai desarmar o crítico, mas ele educa o espectador. Eu já contei isso para vocês aqui, lembra na época que a gente foi construir? Se eu passar o tempo aqui, eu interrompo e continuo no domingo que vem, tá? Quando a gente foi fazer o batistério lá no Recanto, a primeira coisa que eu falei assim, não vou falar que é piscina, senão os críticos já vão cair em cima de mim. Como que o pastor louco vai pôr no meio do pasto lá uma piscina? Eu falei, não, um batistério. Nós vamos batizar 50 pessoas de cara. E aí, aí eu cheguei, né? Mas esse grupo de irmãos eu tenho que contar porque eles mudaram, foram humildes para mudar. Cheguei perto do bebedouro, esse bebedouro lá do templo, no balcãozinho, aí tinha uns 3, 4 irmãos, falaram assim, pastor, nós estávamos conversando aqui, o senhor não acha que o senhor está gastando muito lá no Recanto, não? Eu falei isso de púlpito aqui, né, irmão? Já contei isso, eu falei assim, eu falei, meu irmão, que bom que você me falou isso, você está me alertando. Eu não sabia, né? Eu até vou avisar a igreja que estiver ofertando muito, que não é para ofertar para ser peso, é só para quem está ofertando com alegria. Estou liberando você, quem mais aqui? Estou liberando você, se você está ofertando muito lá, pode parar de ofertar, porque não é para ser o peso, é para ser com alegria lá. Então, assim, irmãos, eu vou falar de púlpito lá. Não, pastor, não precisa falar, não, tem que falar para avisar a igreja. Eu cheguei aqui e falei, irmãos, se você está ofertando muito. Aí um desses irmãos lá falou assim, pastor, eu não tinha doado nada ainda não, eu vou doar, tá? Eu falei, você estava reclamando, mas tá bom, entendi. Você só estava criticando, mas agora você entendeu o porquê. Aí virou uma febre legal aqui na igreja, não sei se vocês lembram. O pessoal falou assim, não, pastor, agora a gente não critica mais, a gente tem uma ideia. Pastor, por que o senhor não troca tal coisa na igreja, não troca isso? Mão, que ideia boa, você está responsável, vai lá e arruma mais gente para ofertar e vamos comprar isso. Pastor, por que a gente não coloca tal coisa lá na chácara? Que ideia boa, meu irmão, chama mais 10 aí com você e vamos comprar e vamos fazer. Falando nisso, tem gente que me deu ideia esse dia de comprar o colchão, né? Já sei, vou lembrar, tem os irmãos que vão com cabeçada de comprar os colchões lá para o Recanto. Me procuraram essa semana, eu esqueci, comi barriga. Então você desarma os críticos, você educa os espectadores, mas fortalece aqueles que já são defensores. Isso é tremendo. Então, irmãos, 80% das pessoas que estão muitas vezes na sua empresa, na igreja, na sua família, você fala, tem 10 filhos, só estão no fluxo, só estão com espectadores, eles ainda não decidiram como eles vão se portar. Então a gente precisa dar os porquês, porque a gente pode suportar a dor quando a gente sabe o propósito. Se as pessoas não sabem o porquê que você está fazendo isso, as pessoas não vão abraçar, as pessoas não vão fazer. Por que, pastor, que nós vamos fazer tal coisa? Por causa disso, meu irmão, por essa questão. Ah, sim, então eu posso suportar a dor de eu ter que ofertar 12 meses, eu posso suportar a dor de eu ter que me envolver com isso, porque as pessoas querem ter um propósito, querem. Meus irmãos, está difícil as coisas, mas vai ficar tudo bem, quando a gente entende que há algo ali que pode ser feito. Então, por último, eu quero dizer para você que é coisa que eu tenho, e essa vai te confundir a mente. Lidere com incerteza confiante. Que é isso, pastor? Lidere com incerteza confiante. Por que você deve continuar confiantemente no incerto? Eu descobri uma coisa, que nessas horas aqui, você é mais vulnerável, mais dependente de Deus e menos confiante no braço da carne, menos confiante em que você pode fazer, e você começa a confiar mais no que Deus pode fazer. Se me perguntarem agora sobre o que estou confiante no futuro, aonde as coisas estão indo, o que vai acontecer no mundo, eu só estou completamente confiante em duas coisas.
eu não faço a menor ideia para onde as coisas estão indo, aonde vão parar. Eu só fico olhando e falo assim, será que eu vou ter que mudar a minha crença, né, que eu acredito muito que eu sou da pré-tribulação, né, que é só o princípio das dores que a gente está vivendo. Será que eu vou ter que agora mudar e achar que já estamos no período da tribulação? Então, eu só acredito numa coisa, que eu não sei para onde as coisas estão indo, nem suspeito. Que é isso, pastor? Ninguém sabe. Você não sabe. Mas eu confio em quem eu depositei a minha vida. E eu confio que eu estou perto das pessoas certas. E eu confio que eu ando junto de pessoas que creem igual eu creio. Eu confio no meu Deus, eu confio naquele em quem eu depositei a minha vida. Eu confio que nós podemos deixar um legado. Eu confio na palavra do Senhor. Então eu não acredito. Eu já li a última página da Bíblia. E a última página da Bíblia me diz que a graça do Senhor é sobre a minha vida. E a graça dele é suficiente para mim. Então tudo vai ficar bem. Então eu tenho certeza, eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas eu tenho certeza, porque naquele que eu depositei a minha vida, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar a minha vida, guardar o meu depósito, então tudo vai ficar bem. Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo, muitos estão frustrados, desgastados, emocionalmente exaustos, muitos estão com as suas empresas endividados, muitos estão passando por lutas, muitos estão passando por dificuldade, mas eu quero desafiar você a começar a liderar nesse mergulho a sua empresa, liderar a sua família, liderar a sua casa, liderar o seu PG, liderar aqui na igreja, porque nós estamos liderando na força do Senhor. Estamos liderando, irmãos, quando eu falo numa confiança incerta, é porque nós estamos confiando em território desconhecido. Deus nos leva para águas, ele fala assim, olha, lance a rede aqui em águas mais profundas. Os pescadores nunca tinham ido àquelas águas mais profundas, mas Deus mandou, eles lançaram a rede lá. Quando Deus manda, vem caminhar, não fica aqui na água que dá nos artélios, vem para a água mais profunda, eu vou te conduzir agora. É nessa confiança. Olha, eu vou te mandar para uma terra que você não conhece, você simplesmente vai me obedecer. Que confiança, é uma confiança incerta humanamente, mas confiando naquele que prometeu, naquele que falou. Então, irmãos, nós precisamos nos adaptar imediatamente. Será arriscado cada vez que você conduz um mergulho? Com certeza. Como aquele guia me orientou assim, olha, vai ter um risco, você pode encontrar uma cobra, pode ser que hoje a sucuri vai estar passando por aqui, mas nós vamos desviar, nós vamos ter um jeito de se livrar dela. Então, tem alguém liderando, tem alguém cuidando, tem alguém dando para você condição de enxergar melhor, de ver melhor a situação. Ele fala, vai ter risco, no mundo vai ter aflição, no mundo vai ter luta, vai ter, mas tem bom ânimo. Eu venci, você pode vencer também. Ele não disse que você vai vencer, ele disse que você pode vencer também. Mas eu preciso entender que existe um caminho para esse maior potencial na minha vida. Existe um caminho que eu posso abreviar para eu sair logo dessa situação. Existe um caminho de eu sair desse declínio, dessa depressão, dessa derrota. Para o seu maior potencial é muitas vezes enfrentar o medo. Eu jamais entraria naquelas águas do mar lá, se eu não tivesse com o colete, se eu não tivesse com alguém experiente que conhecia aquelas águas ali. Mas eu tinha que enfrentar os meus medos, senão eu nunca teria tido uma das maiores experiências de ver dentro daquele navio encalhado os peixes mais lindos lá embaixo, a coisa mais linda. O Senhor quer nos levar para a dimensão de onde você nem imagina. Eu quero agora, caminhando para o fim, dizer para você, como que você pode pôr em prática essas coisas que eu estou te falando, como que eu estou pondo em prática na vida da igreja. Então pega aí, né, suas anotações, se você fez seu bloco de notas no celular, o seu mapa mental na mente, pega isso e eu quero fazer perguntas claras que vão ajudar você a pôr em prática, e a gente vai descobrir algo poderoso aqui nessa noite ainda para a gente finalizar. Pergunte a si mesmo, o que não está mais funcionando e precisa ser mudado? Na sua vida, na sua família, na sua empresa, o que mais não funciona? Não é verdade, pastor, eu ainda uso um fax lá. Quê? Tenha coragem de dizer a verdade. Qual é a promessa que você precisa desfazer? Tem alguma promessa que você fez e está pesando essa promessa? E essa promessa está limitando você? Dica:
Se você não desfez ainda essa promessa, você precisa desfazer o quanto antes, porque isso vai limitar você. Eu quero desafiar você a pensar agora, tem alguma promessa que você fez? Tem alguma promessa que precisa ser tirada da sua vida, do seu vocabulário, da sua mente? Será que tem? Pensa sobre isso. E eu quero levar você também para uma outra dimensão. O que você não mudou ainda, que você já poderia ter mudado na sua casa, na sua vida? Sabe aquela academia que você ia começar e não começou? Sabe aquele curso que você ia fazer e não fez? Sabe aquela visita que você ia fazer e não visitou ainda? Quero dizer para você que você precisa desfazer a promessa. E qual é o risco que você precisa correr, mesmo que esteja com medo? A gente tem que correr risco, pastor? A gente corre risco o tempo todo. A gente corre risco. Pastor mesmo, a gente corre muito risco. Que risco que você precisa correr? Mergulhar? Porque ele poderia parar. Olha, mediu 500 metros e falou assim, vem comigo aqui. Opa, mas aí não dá mais pé, eu não vou. Mas é eu que estou te chamando. É eu que estou te chamando. Na minha liderança, como para muitos de vocês, eu tenho que classificar esse ano como o ano mais difícil para mim, como pastor, de liderar. Um ano de muitas incertezas. Um ano muito difícil. Quando eu lancei o plano A, no meio de uma pandemia, eu não fui numa visão humana, eu fui na visão de Deus. Tanto é que meu coração, eu falo assim, irmãos, não tem vaidade no meu coração, se não for para ir, nós não vamos. A gente tem que estar unido nisso. Mas irmãos, é um momento tão difícil, você não entende assim como que fica o nosso coração, porque você sabe que tem pessoas que ficaram firmes, ombrando, porque são líderes, e falam assim, pastor, não vamos deixar vocês sozinhos, porque sabia que os pastores têm que vir, porque a igreja foi muito necessária nesse período. Você não sabe a dimensão de pessoas que nós atendemos, seja para orar, para uma palavra, para uma cesta, muitos dos pastores aqui, por estarem aqui, muitas vezes tem que colocar a mão no bolso, para ajudar as pessoas. Pensa na nossa mente, quando aquele irmão vai voltar? Quando aquele líder vai estar de volta? A gente sabe que nesse período, muitos estão chegando, muita gente nova, muita gente Deus mandando, muitas pessoas entregando a vida para Jesus, muitos soldados Deus mandando, mas a gente olha também e sabe que alguns só estão online, e fala assim, nós vamos esperar mais um pouco, não tem problema, vai ter o tempo de voltar, mas a gente sabe também que alguns não vão voltar, e eu preciso liberar, eu preciso deixar ir, e eu podia me conformar e dizer assim, não, mas nossa igreja está maravilhosa, nossa igreja está no ápice, está boa, olhando para igrejas que eu sei que fecharam o trabalho, igrejas que não tem ninguém nos cultos. Não pense que eu não me preocupe com meus colegas, não pense que a gente não tenta ajudar eles, não pense que a gente não chora com eles. Então, é um tempo difícil, fazer culto online, fazer live, para nós nos alegra, mas eu que sou um pastor relacional, que gosto de pegar, de abraçar, de beijar, de estar junto, você não imagina como está sendo difícil. Humanamente, por mim, eu já tinha falado assim, teve uma liberação que a gente deu, porque sabe que vai avançar, eu tenho uma pré-notícia, se Deus quiser vai acontecer que em breve já vai liberar das máscaras, né? Mas com todo cuidado, zelo. Mas eu ficava morrendo de dó das meninas da dança, hoje foi a primeira vez que elas dançaram sem a máscara, o pastor Christian foi lá, liberou, a gente falou com ele, porque irmãos, é difícil para a gente que quer realmente se relacionar, viver nesse momento aqui, mas eu tenho que liderar nesse mergulho, e o meu papel, o nosso papel de líder é abreviar o quanto antes para emergir, ir para cima. Em todo esse meu tempo de pastor, foi um dos momentos mais difíceis, eu não sei se a idade, 53 anos, tem acordado, né, às vezes nem dormido, muitas vezes preocupado com as pessoas, com a igreja, com o futuro, com o que vai ser, com o que não vai ser, o planejamento que a gente fez, ter que adaptar. Não sei se os irmãos sabem, muitos talvez não sabem, mas eu, como presidente da igreja, eu estou há quase 20 anos como pastor da igreja, 40 anos membro aqui, mas é o meu terceiro ano como administrador da igreja, e Deus tem feito proezas, Deus tem feito maravilhas, mas não tem sido fácil, fácil perder líderes. Eu fiquei muito, muito feliz, fiquei muito honrado, cadê, está ali, família, né, Madá, fiquei muito honrado
de ver, né, o Hipólito sendo homenageado lá no exército, eu chorei, eu me alegrei. Mas como faz falta, como ele está fazendo falta líderes como ele, como Hipólito, líderes que marcam um lugar em cada lugar que ele está. É tempo de mudar, é tempo de avançar, é tempo de tomar posição, é tempo da gente saber que eu não sigo um líder qualquer. O meu líder que eu sigo é Jesus Cristo. No momento mais difícil da minha vida, nos momentos mais difíceis da sua vida, talvez você esteja aqui, ó, no seu declínio, talvez outros já estejam aqui, eu não sei, mas deixa eu te dar uma boa notícia. A gente está tentando levar a igreja em todas as fases, caminhar junto, liderar a igreja nesse momento, mas sabe o que me dá paz, me dá alegria? Que não importa o momento que você esteja na sua vida, de declínio, de derrota, depressão, tristeza, Jesus veio até nós, despiu-se da sua glória, Ele veio para mergulhar nesse mundo, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu poder, deixou os anjos, e veio como homem, como servo sofredor, veio no momento mais difícil da humanidade, da maior necessidade da humanidade, na plenitude dos tempos. Ele veio para dizer: eu quero ser o seu Abba Pai, o seu paizinho querido, eu quero adotar vocês como filhos. Mas sabe o que Ele fez na hora mais difícil da nossa vida, para você entender? Ele mergulhou na cruz do madeiro aqui, Ele mergulhou, mas Ele não parou aqui, Ele foi até a morte, até o Hades, arrancou a chave, e Ele ressuscitou, nos levando com Ele. Ele é o líder que eu sigo, Ele, Jesus, é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é aquele que mergulha comigo, Ele é aquele que me leva aos lugares mais altos, é Ele que me busca nos lugares mais profundos, é Ele que cuida do ciclo da minha vida. Desde o dia que eu nasci, o meu nome estava escrito no livro da vida. Ele viu o meu corpo ainda informe no ventre da minha mãe, Ele escolheu como eu seria, Ele quis o meu crescimento, Ele quis andar comigo, Ele quis me dar o ápice. Mas quando eu caio, quando eu fui derrotado, Ele diz assim: na cruz do madeiro eu venci tudo isso, e comigo você vai. Ele é a sua vida, Ele é o seu líder. O nosso mundo está louco, o nosso mundo está mergulhado em problema. Eu quero dizer para você que é empresário: lidere a sua empresa nesse tempo, mas lidere não na força do seu braço, lidere na orientação do Senhor. Feche negócios com o Senhor junto com você. Você é professor, seja professor. Você é um dentista, você é um médico, você é um pastor, você que está me ouvindo, faça tudo isso, crendo que Ele vai mergulhar com você. Você está passando por algum mergulho em sua área de sua vida, uma depressão, um pânico, uma tristeza, Jesus mergulha e te resgata, Jesus te traz. Em que momento do mergulho você está? Declinando, está caindo, onde você está? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali Ele me busca. Se eu faço no mais alto céu, lá também Ele está. Ele mergulha comigo, Ele vai atrás de mim. Quantos de nós estamos passando por momentos difíceis? Eu quero dizer para você: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tem uma canção nova que vai ser ministrada para vocês. Essa canção diz assim: tudo vai ficar bem. O que você precisa é ser forte. Nessa luta, Jesus está dizendo para mim e para você: eu vou liderar você, eu estou contigo. Ser forte, ser corajoso, eu sou com você. Eu sou com você. Antes de orar, quero convidar você a colocar em pé, e a gente vai cantar essa canção, e fazer dela a sua oração. E eu espero que tudo que foi falado hoje de maneira simples nessa noite, você coloque em prática na sua vida. Precisamos mudar nossa forma de pensar,
Precisamos desfazer promessas que não estão nos limitando. Precisamos falar dos porquês, entender os porquês. Precisamos viver esse novo tempo. Vamos adorar o Senhor e vamos orar? O que você precisa é ser forte. Nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Assim diz o Senhor. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem. Olha o que diz a palavra do Senhor em Ezequiel, texto que nós lemos no versículo 6. Então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? Quero destacar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Você tem um pai amoroso, que Ele chama você de querido, querida. Ele quer levar você a uma vida de profundidade com Ele. Mas Ele não quer levar só você a uma vida de profundidade com Ele aqui na terra. Ele quer te dar esse presente que se chama vida eterna. O texto diz assim: e transportou-me de volta à margem do rio. Quando você atravessar o rio da morte, Ele estará com você. Se você estiver vivo, quando Ele voltar, Ele vai arrebatar você. Essas são as promessas daquele que mergulha com você, que deixou o Espírito Santo aqui. Mas é preciso dar um primeiro passo. Então, antes de orar, eu quero orar nessa noite pelas empresas, pelos empresários, pelos funcionários. Quero orar para que você lidere onde você está. Mas eu não posso sair daqui dessa noite sem dar uma oportunidade para você dar um passo e caminhar com Jesus. Dizer: Senhor Jesus, eu preciso de um novo tempo na minha vida. Feche seus olhos, igreja. Se você pode, põe a mão no seu coração. Eu vou orar agora como um facilitador, como alguém que quer liderar você nessa oração, num mergulho de fé, num mergulho de novidade de vida para você viver o novo de Deus, para você viver uma novidade de ser uma nova criatura em Cristo, para você saber que as coisas velhas vão ser passadas, que toda derrota Jesus levou na cruz, e Ele quer nessa noite
te fazer um vencedor. Ele está dizendo para você: você é maior do que você pensa, porque quando eu entrar na sua vida, o meu Espírito vai habitar em você, e onde o Espírito Santo habita, ali não tem mais derrota, ali tem a vitória de Cristo, ali tem a presença de Cristo. Ele mesmo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus? E se alguém tentar destruir o templo de Deus, eu o destruirei. Quando Jesus entra na sua vida, Ele diz: você agora é a menina dos meus olhos, ninguém te toca, eu te protejo, eu te guardo, eu te sustento. Eu quero te ajudar nessa oração, você que ainda não deu esse passo, de falar: eu quero caminhar agora com Jesus, eu quero sair desse abismo, eu quero sair desse declínio, eu quero ir mais alto, eu quero ir para uma vida de vitória. Ore comigo agora, com a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por amor a mim. O Senhor me amou de tal maneira que desceu até a morte e o inferno para ressuscitar ao terceiro dia, me dando o presente da vida eterna, e me dando esse presente para que eu possa viver eternamente contigo, tendo a certeza que aqui na terra eu posso caminhar como um vencedor, ser forte, ser um guerreiro, seguindo essa luz que é Jesus, que me conduz para uma vida de vitória. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, recebo a Ti como meu Senhor e meu Salvador nessa noite. Me resgata do meu abismo, do meu vazio, eu me entrego a Ti. Igreja, continue orando. Daqui mesmo eu quero abençoar você. Não precisa sair do seu lugar, mas você que orou comigo, levante a sua mão onde você está. Eu quero abençoar a sua vida. Alguém que fez essa oração, glória a Deus aqui, pode abaixar a mão. Glória a Deus, mais uma vez confirmando aqui. Desse lado aqui, alguém, levante sua mão. Do meu lado esquerdo, já 2 pessoas levantaram. Mais alguém? Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu quero orar por você, quero abençoar você daqui. Glória a Deus, pode abaixar lá no fundo. Há mais alguém? Erga sua mão aqui desse lado esquerdo ainda, meu lado esquerdo. Há mais alguém? Quero orar por você. Desse meu lado direito, glória a Deus, aqui pode abaixar a mão. Há mais alguém? Levante sua mão, você que não levantou ainda. Glória a Deus, uma criança ali, pode abaixar a mão. Glória a Deus, pode abaixar a mão aqui. Há mais alguém? Levante sua mão, onde você está? É o Senhor te visitando, dentro festa no céu. Ele vem resgatar você, Ele mergulha aqui através do Espírito Santo para te dar a vida eterna. Há mais alguém? Eu já quero orar sobre isso. Erga sua mão. Glória a Deus, uma criança, não estava vendo. Glória a Deus. Mais alguém? Erga bem alto, porque só estou de pé, eu não estou vendo todo mundo. Há mais alguém? Eu já vou orar. Erga sua mão. Eu já vi você também. Glória a Deus, aleluia. As crianças aqui levantando a mão. Glória a Deus. Você que levantou a mão, põe a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Pai, aqui estão pessoas que corajosamente estão confiando não só na Tua promessa, mas estão sendo convencidos pelo Espírito Santo de Deus do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu te peço que nessa oração de fé, o Senhor cele com Teu Espírito Santo aqui, Pai, na terra. Cele cada uma, dando a marca de Cristo, dando o Espírito como penhor, garantia, mas ao mesmo tempo pela fé, Pai, escreve o nome delas no Teu livro da vida, e que cada uma delas possam caminhar a partir de hoje como vencedoras, crendo no Senhor, crendo na Tua vitória. Em nome de Jesus, quero agora que você que tem uma empresa, você que é professor, você que está passando por lutas, batalhas, eu quero que você aí no seu lugar, se você pode, levante as suas 2 mãos, eu quero orar por você. Vai ser uma oração intercessória, especificamente para você liderar agora, liderar os seus filhos, liderar a sua casa, liderar a sua empresa, liderar nesse momento tão difícil de mergulho, mas que vocês possam ser um líder capacitado pelo Senhor. Deixe sua mão erguida aí. Pai, Tu és o Pai das luzes, de onde vem toda boa dádiva. Cada mão levantada, Pai, é a expressão de um homem, de uma mulher que está ouvindo a Tua voz dizendo: sê forte, sê corajoso, não pasme, não te assombres, não te assuste, eu serei contigo por onde quer que você andar. Então somente medita na palavra da lei, de dia e de noite, não te aparte nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, faz prosperar o caminho de cada um aqui,
Eu te peço que teu Espírito Santo distribua dons nessa noite. Visite mesmo cada homem, cada mulher, dando dons, capacitando, ó Pai, para esse tempo de luta, esse tempo de guerra. E eu te peço ainda, Pai, fortalece cada uma dessas mãos levantadas na força do Senhor e reveste de toda a armadura de Deus. E o povo de Deus diz amém e aplaude o Senhor. E nós vamos erguer as nossas mãos e vamos adorar o Senhor mais uma vez.